Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho trazer mais algumas informações da Física para vocês. Porém, antes da gente começar a nossa aula, eu preciso passar algumas informações importantes para vocês. Me acompanhem na tela. Aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, o que eu quero dizer para você, querido estudante, que quando você tiver dificuldades, por exemplo, para ter acesso a essa plataforma, notifique a sua escola, que ela vai estar entrando em contato e vai ter os devidos procedimentos para lhe auxiliar ao longo das aulas ali, ok? Então, sem mais delongas, vamos então para a nossa aula. Então, vamos começar com um quiz. Nessa ideia, vamos relembrar alguns conceitos que vimos em aulas anteriores, ok? Me acompanhem lá então na tela. Dois espelhos planos formam entre si um determinado ângulo. Qual é o número de imagens se o ângulo for? Na letra A, 60 graus, na letra B, 5 graus. Um tempinho então para vocês pensarem na resposta. Prezados alunos, então vamos lá, a resolução do nosso problema. Antes da gente começar, vamos retomar a equação para a gente lembrar o delineamento que teremos aqui. Me acompanhem na tela. A equação que a gente vai ter para estar trabalhando na letra A, ela é definida por n, que representa o número de imagens, que é igual a 360 graus, que corresponde a uma volta completa que teremos, divididos então pelo ângulo em questão. Isso menos 1, porque eu tenho que desconsiderar o objeto real, ou o objeto verdadeiro, ok? No caso que teremos na letra A,
a gente vai ter um ângulo de 60 graus. Então, aquela letra que compõe a equação, geralmente representada por uma letra grega chamada alfa, a gente vai substituir por 60 e efetuamos a divisão. O critério da matemática é básico para a gente estar trabalhando aqui. A divisão é feita inicialmente, ao dividir 360 por 60, teremos que isso vai ser igual a 6, e 6 menos 1, teremos então um total de 5 imagens, ok? Na letra B, a gente vai estar trabalhando de maneira análoga. O que a gente vai ter? Só que ao invés do ângulo de 60 graus, teremos um ângulo de 5 graus. Mais uma vez, a divisão é necessária ao longo do processo. Ao efetuar 360 divididos por 5, isso vai resultar em um total de 72, e 72 menos 1, isso vai dar um total de 71 imagens. E o que eu quero que fique bem claro para vocês ali, que quando você tem essa associação de espelhos planos, quanto menor for o ângulo, maior será o número de imagens. É o que chamamos na física de grandezas inversamente proporcionais, certo? Enquanto reduz o número do ângulo, você vai ter um aumento ali no número de imagens. Se você aumenta o ângulo, você reduz então o número de imagens, ok? Então, me acompanhe na tela novamente. Vamos lá. Observe a imagem a seguir. Por que a palavra ambulância é escrita dessa maneira? Vamos ler as opções. Na letra A, para uma melhor percepção dos motoristas que vêm em sentido oposto à ambulância, e na letra B, para uma melhor leitura dos motoristas que estão indo à frente da ambulância. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Prezados alunos, o que teremos aqui então, para a gente estar trabalhando na descrição, me acompanhe na tela novamente. Quando você tem esse quesito da palavra ambulância, que ela parece estar escrita com as letras invertidas e de trás para frente, isso tem a finalidade por quê? Porque você vai ter ali uma melhor percepção do motorista que está vindo à frente. Esse conceito é chamado de imagem enantioforma. O que isso quer dizer? Quando você está à frente de um espelho e você faz assim, esse gesto, por exemplo, esticando a sua mão direita para o espelho, você vai observar a tua imagem como se ela estivesse com a mão esquerda. Tanto que você vai fazer esse toque, por exemplo, entre as mãos, vamos dizer assim. O que acontece nesse quesito? Você tem uma mudança no perfil da imagem, mas você inverte o conceito da direita e da esquerda. Então, a lateralidade acaba invertendo, ok? Então, é isso que temos dentro desse conceito da enantioforma, ok? Então, me acompanhe na tela novamente. Então, vamos ali para mais um quiz. Terceiro, quando temos um objeto que se encontra diante de um espelho côncavo, as imagens formadas podem ter quais características? Na letra A, virtual, real e imprópria. Letra B, apenas virtual. Letra C, apenas real. E na letra D, apenas imprópria. Então, um momentinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, prezados alunos, para a gente perceber as características das imagens. Então, vamos lá. Nesse conceito que temos aqui, quando você está com um espelho côncavo, e o que seria a ideia do espelho côncavo? Onde você tem um espelho esférico, cuja parte reflexiva que você pega como referência é essa parte interna, certo? Então é isso que a gente vai ter como abordagem. Você tem uma coisa que a gente chama de foco, centro de curvatura e como se você estivesse passando uma linha aqui, vamos dizer um eixo X, e bem nesse ponto de contato a gente tem o vértice, certo?
Conforme a localização do objeto em relação ao espelho, você vai ter uma característica da imagem. E antecipo para vocês que a imagem ela pode ser virtual, ela pode ser real e ela também pode ser imprópria, ok? E nesse caso temos como referência a letra A como base, ok? Então, vamos avançar até o nosso próximo exercício e vamos dar uma olhada no nosso próximo quiz. Olha o que ele diz ali, ó. Quando temos um objeto que se encontra diante de um espelho côncavo, situado entre o foco e o vértice, percebo que ele está sendo mais específico agora. Podemos definir que as características da sua imagem vamos lá, letra A, real e maior, letra B, real e menor, letra C, real e igual, letra D, virtual e menor, e na letra E, virtual e maior. Um tempinho então para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, prezados estudantes, dentro desse conceito que você vai ter, o único ponto onde você consegue estar tendo uma imagem que é definida como virtual é de fato entre aí o aspecto que você vai ter definido entre o vértice e o foco, e quando você tem essa característica, você vai ter uma ampliação da imagem. Esse tipo de circunstância você pode observar, por exemplo, aonde dentistas acabam utilizando esse tipo de espelho, até para aproximar da sua boca, analisar a parte de trás da sua dentição para ter uma ampliação da ideia da imagem, certo? Aonde ela vai ser direita e ela vai ser maior, até para fazer uma obturação, verificar uma cárie, alguma coisa desse gênero, ok? Então me acompanhe na tela. O que teremos como referência, então, é que a imagem que a gente vai perceber, ela acaba sendo virtual e maior, ok? Vamos, então, ali até a nossa próxima tela. E olha o que teremos aqui, ó, as classificações e características das imagens, certo? Nesse primeiro conceito, percebam que o objeto como referência, ele se encontra atrás do foco e apareceu ali a descrição, então, da imagem. Perceba, houve o cruzamento de pelo menos 2 raios luminosos, o que garante que a imagem seja definida como real. Perceba que você vai dar uma olhada e essa imagem observada estará de ponta cabeça, é onde chamamos na física então de invertida. Teremos então que, comparando o tamanho do objeto em relação à sua imagem, ocorre uma redução. Isso quer dizer então que a característica da imagem ela será menor, ok? Acompanhando então, ó, e aqui fica bem nítido aqui ao longo desse GIF, tá? Vamos ali ao próximo para a gente retomar. Percebam que agora o objeto está situado exatamente sobre o centro de curvatura. Tem pelo menos 2 raios luminosos que se cruzam, ok?
O que teremos aqui também como referência aparece a denominação da imagem. Perceba, dois raios luminosos se cruzaram, eu defino a imagem então como real. Ela também vai aparecer de ponta cabeça, definida então como invertida. E o detalhe, o tamanho delas será igual. É o único ponto onde exatamente isso ocorre, tá? Sobre o centro de curvatura. Então essa é a caracterização da imagem para esse ponto. Aproximando esse objeto, o que teremos ali? Ó? Ele estará agora entre o centro de curvatura e também entre o foco. O detalhe que temos ali, pelo menos dois raios luminosos acabam se cruzando. É o que definimos então a imagem como real. Detalhe, ela ainda aparece de ponta cabeça, tendo então a imagem definida como invertida. E percebam que haverá uma ampliação no tamanho da imagem. O que definimos então a imagem como sendo maior, ok? Então esse é o quesito que temos aqui. Aproximando ainda mais o objeto, o que teremos? Ele estará agora situado sobre o foco. Percebam que você não vai ter, por exemplo, a ideia de raios luminosos que se cruzam, nem os raios, nem eventuais projeções deles, porque esses raios eles vão paralelos até o infinito. Então, para você fazer um paralelo desse conceito, imagina a linha do trem. A linha do trem, independente de quantos quilômetros tenha, você vai ter que a margem que você vai ter de espaço entre elas é sempre definido como a mesma. Então aí você vai ter esse conceito de raios paralelos. E é o que acontece, eles não se cruzam. Então não tem formação de imagem, chamamos então imagem definida como imprópria, ok? Agora, quando a gente aproxima o objeto, que também era o foco desse nosso último exercício, olha o que ele diz ali, ó. Quando o objeto se situa entre o foco e ali a ideia que a gente vai ter do vértice, o que ocorre? Você não vai ter o cruzamento desses raios luminosos. Percebam que esses raios luminosos eles estão se afastando cada vez mais. Entretanto, você vincula o aspecto que chamamos de projeção. Então, você vai para trás do espelho, vamos dizer assim. E o que acontece? Você vai ter aqueles pontilhados ali que aparecem que indicam a projeção e a projeção que irá se cruzar. E o que acontece? A imagem, nesse caso, é definida como virtual. Percebam que você vai ter que dessa vez a imagem ela é direita, vai estar no mesmo perfil da sua observação e ela vai ser maior, vai ter uma ampliação, ok? Então esse é o quesito que temos ali. Vamos avançar então para a nossa próxima tela, mais um quiz aqui, ó. Olha o que ele diz ali. Um motorista de transporte escolar deseja ampliar a sua área de visão por receio de machucar algum estudante, instalando um espelho esférico que lhe forneça um grande campo visual. O tipo de espelho mais indicado para tal fim é, vamos às opções. Letra A, um espelho plano. Letra B, um espelho esférico côncavo. Letra C, um espelho esférico convexo, que era a letra B, aliás. Na letra C, um espelho esférico côncavo. E na letra D, um espelho parabólico. Então, um tempinho aí para vocês pensarem na resposta.
Prezado estudante, vamos lá então. Se você quer ter uma ampliação de área visual, o que você vai ter ali? Você tem o conceito que você vai diminuir o tamanho dos componentes. Entretanto, a área de ampliação acaba sendo muito maior. E nesse conceito, de fato, você usa um espelho que a gente define como esférico. Só que a característica dele vai ser um espelho esférico convexo. Ué, mas o que é um espelho esférico convexo? Vamos lá então, para a gente estar analisando. Agora, antes da gente chegar nesse contexto, o que a gente vai ter como referência? Imagina se o espelho do carro que você estivesse trabalhando como retrovisor ele fosse côncavo. Olha o que iria ocorrer. Você estaria vendo o objeto se aproximando de ponta cabeça, aumentando o tamanho, de repente ele ia desaparecer e aparecer gigante na tua frente. Meu, olha que coisa estranha que está ocorrendo. Por isso que esse tipo de espelho ele não é vinculado nesse tipo de característica. Você tem o espelho convexo justamente por causa desse contexto, certo? Então, essa descrição que acabamos tendo aqui impossibilita esse tipo de espelho que a gente vai ter. Entretanto, olha o que a gente tem como referência. Ó, vamos pegar então um exercício para a gente dar mais uma focada dentro dessa caracterização ali. Lembrando que o espelho que a gente acaba definindo para ter maior ampliação é o que a gente chama de espelho convexo, ok? Me acompanhe em mais um exercício aqui. Olha o que ele diz ali. Um espelho está sobre o eixo óptico e uma distância P de uma lente convergente de distância F. Sendo P maior que F e menor que 2F, pode-se afirmar que a imagem será, vamos lá, na letra A, virtual e maior que o objeto, letra B, virtual e menor que o objeto, letra C, real e maior que o objeto, letra D, real e menor que o objeto e na letra E, real e igual ao objeto. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados estudantes, só que antes de fazer a resolução, em alguns momentos é importante você dar uma verificada ali no que você tem do enunciado e fica muito mais prático às vezes você desenhar. Quando você faz o desenho, você consegue pegar uma descrição um pouco mais precisa. Me acompanhe na tela. Quando você tem esse aspecto de lente, olha o que ele está falando ali como referência. O objeto ele se encontra entre uma distância f e 2f. Olha o ponto de referência. Aquela flecha que está ali para cima como O é o objeto como referência. E perceba a característica dos raios luminosos que passam pela lente, passam pelo foco e se direcionam para baixo. Da mesma forma, você vai ter ali que o outro raio luminoso acaba passando pelo eixo óptico. Dois raios luminosos acabam se cruzando e isso dá a definição da imagem que chamamos de real, ok? Analisando esse conceito, percebam a característica da imagem definido ali em vermelho com a flecha apontada para baixo, comparando com o objeto que está em azul. Então percebam que ela estará então de ponta cabeça e percebam que ela estará um pouco maior também. São três descrições que temos ali para essa imagem, mas vamos analisar as opções. Já podemos destacar que a virtual não se enquadra nesse conceito, a imagem definida como real. Então vamos analisar as opções que tem imagem real. Vamos ali então, na letra C, real e maior do que o objeto. Então isso já é referência que temos dentro desse contexto, ok? Na dúvida do enunciado, faça o desenho. Esse desenho vai te ajudar e vai te ajudar muito, principalmente quando você acaba trabalhando com o aspecto de lentes e espelhos. A ideia de você fazer um sistema gráfico ao qual você consiga visualizar facilita a sua compreensão e você chega na resposta correta, ok? Me acompanhe então aqui na tela novamente. Analisando esse aspecto das lentes, olha o que teremos. Mais uma vez, vamos trabalhar com o objeto mais distante do espelho e vamos aproximar ele. Olha o que acontece. O objeto está depois do dobro do foco que temos ali. Nessa perspectiva, percebam que os raios luminosos eles irão se cruzar e isso vai dar uma característica que chamamos então de real. Nessa imagem real, percebam que o tamanho reduziu e ela está de ponta cabeça. Aonde que podemos perceber isso? Em máquinas fotográficas, que temos isso, e também no olho humano. Ah, mas isso quer dizer que enxergamos de ponta cabeça? Sim, só que o nosso cérebro acaba desinvertendo esse contexto, ok? Então é isso que temos ali no aspecto da nossa visão que veremos posteriormente. O que temos ali agora? Aproximando o objeto, o que acontece? Ele está em cima do dobro do foco e olha o detalhe que a gente vai ter. A imagem também aparece após passar pela lente, no dobro do foco também. E aí você vai ter que o tamanho acaba sendo também igual, que você vai ter. Tem cruzamento de raios luminosos, então a imagem ela é definida como real e também invertida. Mas que meio tecnológico podemos utilizar esse aspecto? Temos ali as máquinas fotocopiadoras, que acabam trabalhando com esse contexto, certo? Então, vamos avançar mais um pouco aqui nesse contexto, aproximando o objeto ainda mais, deixando ele entre o foco e o dobro do foco. Percebam que é exatamente a descrição que tivemos no exercício anterior. E olha o que ele mostra ali, a ampliação da imagem se mantendo de ponta cabeça e também sendo real. O que teremos ali? Uma imagem que tem essa propriedade, são de projetores, ok? Então isso é uma característica ali. Aproximando ainda mais esse objeto em questão, o que teremos ali? Vamos ter que o objeto agora situado sobre o foco. Percebam que não há formação de imagem, então você não consegue ter uma especificação dentro desse contexto. Entretanto, se eu aproximar ainda mais, olha o que acontece. A gente vai ter que as lentes convergentes, elas têm uma característica assim, muito similares com o espelho côncavo, até pelo aspecto que você vai ter da aproximação, os pontos de referência, certo? Então ali, ó, mais uma vez, ó, você não vai ter o cruzamento dos raios luminosos, porque estão se distanciando cada vez mais. Entretanto, você vai ter ali a ideia da ampliação da imagem e a projeção desses raios acabam se cruzando. Nesse aspecto, temos então o objeto definido como virtual, certo? Tem uma ampliação da imagem que você vai ter ali dentro desse contexto. Então, aonde a gente consegue observar isso? Em lupas, certo? Então, isso é a caracterização que temos dentro desse conceito, tá? Agora, o que a gente vai ter? O aspecto de lentes divergentes,
você vai ter uma caracterização onde vai mostrar que a parte das bordas delas acabam sendo mais espessas que a parte central. Então, dentro desse aspecto, o que você vai ter? As imagens formadas sempre serão virtuais, certo? Então, você vai ter que o aspecto gera uma ampliação da imagem que você vai ter e vai estar na mesma característica sua de observação. Dessa vez, não se encontra de ponta cabeça. Então, percebam que você vai ter simetria desse componente com os espelhos convexos, ok? Então, vamos para mais um exercício para uma melhor fixação. Olha o que ele diz ali, ó. Na formação das imagens na retina da visão humana, tendo em vista uma pessoa com boa e saudável caracterização visual, o cristalino funciona como uma lente. Vamos lá. Na letra A, convergente, formando imagens reais, invertidas e diminuídas. Letra B, convergente, formando imagens reais, direitas e reduzidas ou diminuídas. Letra C, divergente, formando imagens virtuais, invertidas e diminuídas ou reduzidas. E na letra D, divergente, formando imagens reais, direitas e diminuídas. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, prezados alunos, para a gente fazer algumas observações que a gente tem nesse tipo de sistema. Às vezes o enunciado parece ser complicado, parece ser meio confuso. Entretanto, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: trabalha muito no aspecto visual. E no que isso vai influenciar? Na sua forma de resolver. Olha o que temos aqui, ó. A ideia de você fazer ali a projeção dos componentes dentro de uma discriminação da imagem acaba deixando mais adequados esses componentes. E percebam, com a base do enunciado, com o objeto ali, estando a uma distância P maior que F e menor que 2F, ele vai estar centrado daquela plataforma ali, representado então de azul, com a flecha apontando para cima, que é a caracterização do objeto. Percebam que dois raios luminosos, pelo menos, estarão se cruzando, gerando a definição da imagem que teremos com aquela flecha em vermelho apontada para baixo. Então, o que vamos ter ali como caracterização? Percebam que ocorre uma ampliação na imagem. A imagem, por sua vez, ela é definida como real e também você vai ter que ela é vista como invertida ou de ponta cabeça, ok? Se ela é definida como real, já podemos excluir a letra A e a letra B de resposta e percebam que pela caracterização da imagem, teremos ali então que o objeto acaba sendo maior, certo? Na dúvida, gente, represente essa forma de desenho porque isso vai ajudar em muito a sua compreensão, ok? Vamos lá então para a nossa próxima tela, trabalhando com a ideia das lentes convergentes. Ó, percebam que a situação que a gente vai ter vai ser muito similar com o que temos ali do espelho côncavo. Então você vai ter sistemas de posicionamento diferenciado. E vamos avançar com o dobro de F, deixando esse componente. Percebam que você vai ter que pelo menos dois raios luminosos se cruzaram, definindo a imagem como real. Percebam que ela estará de ponta cabeça e que ela está reduzida. Lembrando que aqui sempre eu vou trabalhar com o objeto estando em azul e a imagem de representação dele sempre em vermelho, ok? Então, o que a gente vai ter ali? Ó? A imagem acaba sendo real, acaba sendo menor e acaba sendo invertida. Poxa vida, mas em conceitos tecnológicos, aonde podemos utilizar isso? Em máquinas fotográficas, no olho humano. Ah, isso quer dizer que o olho humano a gente consegue enxergar de ponta cabeça? A verdade é isso.
só que o nosso cérebro acaba desinvertendo esse conceito, ok? Vamos ali à tela novamente? Olha o que teremos ali. Agora, quando o objeto está situado no dobro do foco, olha o que acontece. Você vai ter também o cruzamento de dois raios luminosos, você vai ter que a imagem ela está definida ali invertida ou de ponta cabeça e que ela vai ter exatamente o mesmo tamanho. Aonde que podemos observar isso? Em meios tecnológicos, máquinas fotocopiadoras. Então ali você vai ter a sua impressão vai ser igual ao original, pelo menos a nível de tamanho que você vai ter, ok? Avançando ali, vamos aproximar o objeto que foi o item que vimos no nosso exercício entre F e 2F. Percebam o que vai ter com uma ideia da imagem. Houve ampliação na imagem, certo? Você estará vendo ela ali a nível de ponta cabeça, que é o sentido da projeção dela, e aí você vai ter também que a imagem é definida como real, certo? Aonde vemos isso? No aspecto de projetores, certo? Então tem toda essa configuração. Quando aproximamos ainda mais esse componente, deixando ele sobre o dobro de F, aí você já não vai ter a percepção de formação de imagem, ok? Quando você aproxima ainda mais nesse aspecto ali das lentes convergentes, percebam que a configuração que a gente vai ter ali, ó, não vai gerar um cruzamento de raios luminosos. A distância entre eles estão se abrindo cada vez mais. Mas o que acontece? Você volta para a esquerda e você vai cruzar a projeção dos raios. E aí você vai ter a característica da imagem. Perceba que houve ampliação. Então, comparando o tamanho que temos ali do objeto em relação à imagem, houve essa ampliação. O que mais que podemos perceber ali? Você está vendo essa imagem normal, então ela não está de ponta cabeça mais. O que você vai ter também como referência para fazer essa observação? Como houve cruzamento dos raios, da projeção dos raios luminosos, a imagem então ela é definida como virtual. E dentro desse aspecto que a gente vai ter, aonde que podemos observar? No aspecto de lupas. Então temos ali uma ampliação da imagem. Crianças geralmente são curiosas e trabalham seguindo formiga, sei lá, uma abelha morta para você fazer a ampliação e ver a caracterização. Entretanto, quando a gente vai trabalhar com o aspecto de lentes divergentes, me acompanhe aqui então, olha o que teremos ali, pessoal. O aspecto que temos aqui, eu deixei em branco representado, o objeto, a diferenciação que você vai ter desse componente apresenta as bordas mais alongadas do que o centro. Ou seja, a borda ela é mais grossa do que o centro, que ele é um pouco mais fino. Nessa ideia das lentes divergentes, então você vai ter que a característica da imagem, então ela vai estar cruzando não os raios luminosos, e sim a sua projeção. Aí você vai ter que a imagem ela vai ser definida como virtual, vai ser maior e vai ser direita, ok? Então, me acompanhe na tela novamente. Olha o que teremos aqui, mais um exercício. Olha o que ele diz. Na formação das imagens na retina da visão humana, tendo em vista uma pessoa com boa e visão saudável, o cristalino funciona como uma lente, vamos às opções. Letra A, convergente, formando imagens reais, invertidas e diminuídas ou reduzidas. Letra B, convergente, formando imagens reais, direitas e diminuídas ou reduzidas. Letra C, divergente, formando imagens virtuais, invertidas e diminuídas ou reduzidas. E na letra D, divergente, formando imagens reais, direitas e diminuídas ou reduzidas. Um tempinho então para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados alunos. O que temos ali como a representação do enunciado? Vamos dar uma olhada ali. O que ele pegou como referência, percebam que é o cristalino, tá? O cristalino, pessoal, ele vai ter a função de estar convergindo os raios luminosos, jogando na retina aonde você terá a formação da imagem, certo? Esse é o princípio do olho, que veremos logo na sequência, tá? Ao longo das próximas aulas. Mas o aspecto que tem ali, você tem que centralizar o raio luminoso, aonde você que tem uma visão saudável, você consegue ver sem a utilização de óculos, lentes de contato ou qualquer outra situação onde você tem que fazer uma eventual correção, tá? Nesse aspecto, o que acontece? Me acompanhe na imagem ali. Você vai ter, de fato, as imagens sendo reais, invertidas e reduzidas. Nesse aspecto, o que acontece? O seu cérebro ele vai desinverter, passar a informação que chegou como um pulso óptico ou luminoso, converter para um impulso elétrico e aí sim no seu cérebro você vai ter a formação da imagem de maneira adequada, ok? Então é assim que funciona, pelo menos assim, de uma maneira mais prática da gente estar explicando esse contexto, tá? Existem outros componentes ali que envolvem mais o metabolismo, mas o conceito da física se aplica dentro dessa abordagem, ok? O que vimos então ao longo dessa aula? Retomamos o aspecto de espelhos planos, retomamos os aspectos de espelhos esféricos, com abordagem para espelho côncavo, convexo, também lentes, analisando o conceito de lente convergente e divergente, e ficamos aqui ao longo dessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.